Você já ouviu falar de empoderamento do Espírito? Eu acredito que sim, né? O que é empoderamento do Espírito? É quando o Espírito Santo dá à pessoa um poder, uma capacidade. E a pessoa ela começa a realizar coisas que no seu natural, na sua própria força, ela jamais conseguiria fazer. Por isso que a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 12 acerca dos dons espirituais. Como, por exemplo, um deles chamado Operação de Maravilhas. Então, quando uma pessoa ela é empoderada do Espírito Santo e ela opera por meio desses dons, mediante a ação do Espírito Santo, ela pode fazer coisas extraordinárias, ressuscitar mortos, enfim, né, e muitas outras coisas mais. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já ouviu falar de apoderamento do Espírito? Veja bem que são duas palavras diferentes. Empoderamento significa empoderar, dar capacidade, habilidade, de fazer com que a pessoa receba algo que dará a ela o poder ou a capacidade de fazer coisas que ela, na sua própria força ou capacidade humana, não teria condições de fazer. Mas apoderamento é quando o Espírito Santo se apodera da pessoa. Veja bem, eu não estou falando de possessão, não é isso. O Espírito Santo, ele não possui ninguém. Na verdade, ele habita em nós, nós que somos de Cristo, ele habita em nós. Mas se nós aprendermos a render a ele, pode chegar sim a esse nível em que o Espírito Santo, para cumprir um propósito por um tempo, ele pode se apoderar. Isso é bíblico. Sansão, quantas vezes ele foi apoderado do Espírito? Ou vai me dizer que o Sansão ele tinha aquela força, a força dele era humana de fazer aquilo que ele fez? Não era humana, era apoderamento do Espírito Santo. Tanto é verdade que quando ele revelou o segredo dele para a Dalila e foi cortado as tranças dele, a força se esvairou, ele perdeu a força porque o Espírito se retirou dele. Então, o que é apoderamento? Não é quando o Espírito Santo possui a pessoa fica possuída, não. É quando o Espírito Santo, ele se une à pessoa e a pessoa ela fala, ela faz coisas que ela jamais seria capaz de fazer no seu natural. Quer ver um outro exemplo bíblico disso? O Senhor Jesus disse assim para os discípulos: olha, quando vocês forem levados para os tribunais, não premeditem naquilo que vocês vão dizer, porque não sois vós que falareis, mas o meu Espírito que falará por vós, ou através de vós. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive de apoderamento do Espírito. E eu vou falar isso com toda a autoridade, porque eu passei por essa experiência e eu sei o que é ser apoderado do Espírito Santo. Claro que isso não é para minha glória. Eu estou contando isso porque para fazer você entender que isso é possível, que isso pode acontecer. Mas para isso eu preciso de mais tempo. Então é só clicar aqui na seta, você vai ser direcionado ao vídeo onde eu vou relatar essa experiência de apoderamento do Espírito.